Olá, meus queridos alunos. A partir de agora, vamos ter que inovar. Então, aos poucos, a gente vai colocar no portal para vocês, no ambiente Unerachá virtual, alguns vídeos menores que vão, na verdade, auxiliá-los no desempenho das atividades que estão sendo propostas. Vale ressaltar que o período letivo continua a todo vapor, que vocês devem diariamente adentrar na plataforma online do nosso portal Unerachá. Através dessa entrada e da realização das atividades serão computadas as presenças, as notas dos trabalhos. Então, eu conto com o apoio de todos vocês para a gente continuar esse ano letivo. Além disso, é muito necessária e engrandecedora a participação de vocês nos fóruns de discussão a respeito da resolução daqueles casos concretos. Estou ansiosa para ver as respostas que vão aparecer lá, para depois a gente poder fazer um debate, uma discussão a respeito dos gabaritos daqueles casos concretos. E na verdade é uma simulação, né, onde vocês vão poder desempenhar a função de vocês como advogados. Bom, vamos tratar a respeito da dissolução da sociedade conjugal e inicialmente vamos falar da figura da separação. A gente bem sabe que a separação ela não rompe o vínculo matrimonial. Ela, na verdade, ela encerra a sociedade conjugal, mas o vínculo matrimonial só é encerrado com a figura do divórcio. O nosso Código Civil, ele trata da figura da separação, trazendo várias questões. E lá no artigo 1571 do Código Civil, ele fala lá que essa sociedade conjugal ela pode terminar com a morte, né, desses cônjuges, e essa morte a gente sabe que ela pode ser real ou presumida naquelas questões onde a lei permite, né, naquele artigo 7º, nas pessoas que desapareceram, mas a gente tem ciência que elas estavam em situação de risco e embora não tenha achado o corpo, uma vez esgotadas as buscas e averiguações, essa morte presumida pode ser decretada através de uma ação de justificação de óbito, ou através da ausência, que é um processo mais moroso, mais complicado, que é quando a pessoa desaparece sem deixar nenhum tipo de notícia. A gente comentou também que é possível pela nulidade ou anulação do casamento. Então, são causas, na verdade, que antecedem a celebração desse casamento e essa ação de nulidade ou de anulação, ela pode ser também logo após pode ser proposta uma ação de separação. Elas podem ser tramitar judicialmente concomitante. Não há uma proibição em relação a isso. Da mesma forma que essa alegação pode vir através de via reconvencional, através da figura da reconvenção apresentada no corpo da contestação. A figura da separação judicial também é uma causa de dissolução dessa sociedade conjugal e, por fim, o divórcio, que além de colocar fim a essa sociedade conjugal, ele extingue o vínculo matrimonial, deixando esses cônjuges livres para contrair outras núpcias por força do casamento, ok? Bom, na verdade, o cônjuge que é declarado culpado na separação, ele perde o direito a alimentos, desde que não haja outro parente que possa pensioná-lo e comprove que ele necessite realmente desse pensionamento para sobrevivência, e também perde o direito de usar o sobrenome do outro cônjuge, e desde que haja pedido expresso nesse sentido, e não reste comprovado um prejuízo muito grande. Isso está previsto lá no artigo 1578 do Código Civil. Então, a gente comentou já em algumas ocasiões que se o sobrenome usado por aquele cônjuge culpado é ele que, na verdade, identifica a pessoa jurídica criada por ele, que a retirada desse sobrenome lhe trará prejuízos irreparáveis, o juiz pode manter esse sobrenome. Há, na verdade, uma discussão doutrinária muito grande a respeito da possibilidade ou não da retirada desse sobrenome, sob a alegação de que isso integra o direito de personalidade daquele cônjuge e que não seria legal, né, constitucional, admitir a retirada dele. Mas existem polêmicas doutrinárias a respeito. Bom, da mesma forma, há também um artigo específico, 1830 do Código Civil, que trata de maneira expressa que o cônjuge separado, de fato, há mais de 2 anos, ele perde o direito à sucessão do cônjuge falecido.
né? Então há ruptura desse vínculo dessa sociedade conjugal e pressupõe que esse prazo de 2 anos seria um período suficiente para eventual reconciliação e que, se ela não aconteceu, não haveria motivo para esse cônjuge suceder o cônjuge falecido, recebendo o patrimônio dele, né, na condição de herdeiro. Então, a previsão expressa nesse sentido. O artigo 1573, gente, do Código Civil, ele faz menção a fatos que podem caracterizar a impossibilidade da vida comum. E aí ele traz lá a figura do adultério, ele traz a tentativa de morte, ele traz a servícia, que são os maus tratos físicos ou injúria grave, ofensa, humilhação, aquela questão moral, né, que incide sobre a pessoa de um dos cônjuges. O abandono voluntário do lar conjugal durante 1 ano contínuo também demonstraria a impossibilidade de vida em comum. A condenação por crime infante, que seria qualquer crime contra a honra, dignidade ou má fama de quem pratica. Conduta desonrosa. Esses são alguns fatos relatados e trazidos pelo Código, mas o parágrafo único, ele deixa margem para o juiz considerar outros fatos. Então, esse rol não é taxativo, esse rol é exemplificativo. Bom, a outra questão que a gente tem que tratar é acerca das espécies da separação judicial. A primeira é as espécies e os efeitos, né? E antes da gente falar dessas espécies, que seria a separação consensual e a litigiosa, os efeitos desse casamento, na verdade, ele está ligado ao dever de coabitação e fidelidade recíproca e ainda ao regime de bens. E ele fala, logicamente, dentre outros deveres, de mútua assistência, da guarda e educação dos filhos, respeito e consideração mútuos, que é o que se espera em toda a sociedade conjugal. E a separação judicial, gente, ele é um processo personalíssimo. Então, não há que se falar em sucessão processual, ou seja, se um dos cônjuges falece no curso dessa ação de separação, antes que tenha sido decretada a sentença, ou ainda que tenha decretado antes do trânsito em julgado da mesma, não há que se falar, então, em separação. A ação perdeu seu objeto em virtude do caráter personalíssimo. O parágrafo único do 1576, ele fala que o procedimento judicial da separação caberá somente aos cônjuges e, no caso de incapacidade, serão representados pelo curador, que seria o primeiro nessa escala, pelo ascendente ou pelo irmão. Essa ordem do 1576 do Código Civil, ela é preferencial, ok? Bom, é necessário a gente falar também, gente, a respeito das questões que o novo Código de Processo Civil traz, a questão procedimental no 693, artigo 693 a 699, que eu vou deixar para falar depois, porque é objeto daqueles exercícios que estão lá no portal, tá? Depois nós vamos fazer a correção e aí eu entro de forma pormenorizada nessa questão procedimental acerca da separação. Bom, com relação a essa separação judicial por mútuo consentimento, a separação consensual, na verdade o advogado ele apresenta ao juiz e se tiver, na verdade, menor envolvido, o promotor, logicamente, é parte obrigatória para emitir pareceres no curso desse processo, é apresentada essa minuta, já pré-estabelecendo o que os cônjuges pretendem com aquela separação consensual, e o juiz, sim, juntamente após a emissão do parecer ministerial, do MP, entender que não houve, na verdade, não supriu os direitos dos cônjuges e muito menos dos menores envolvidos, ele vai homologar essa separação. A audiência de ratificação, de confirmação dos termos daquela separação apresentados pelo advogado, ela é a critério do magistrado, é ele que analisa se precisa ou não. Então, geralmente, os advogados já levam essa minuta com a assinatura de ambos os cônjuges. Se nessa minuta houver acordo transferindo a guarda desses filhos para um terceiro, por exemplo, os avós, obrigatoriamente tem que haver a interveniência desses avós, onde eles vão assinar essa minuta juntamente com os cônjuges. Essa minuta tratará também da questão
da guarda desses filhos, dos bens que poderão ser partilhados atendendo o princípio da autonomia da vontade. Então, não necessariamente essa partilha será feita em igualdade, preservando 50% para cada cônjuge. Então, claro que se um dos cônjuges permanecer com patrimônio maior do que o do outro, haverá um recolhimento de TCD, porque isso é reconhecido, é tratado como se fosse uma doação de um cônjuge ao outro e será tributado pela Receita Estadual, ok? Bom, que mais que a gente tem que constar? A questão do nome, se o cônjuge, na verdade, permanecerá com o mesmo nome ou não. Na hipótese de homologar essa separação consensual, onde o cônjuge permanecerá com o sobrenome e, posteriormente, esse cônjuge arrepender de ter mantido o sobrenome do ex-marido ou da ex-mulher, ele poderá entrar com uma ação própria, ação de retificação de registro civil, ação de modificação de nome, e será um procedimento apartado, uma ação específica para esse fim. Isso é perfeitamente possível. Há de se considerar que é possível essa separação consensual dentro de forma administrativa, junto ao cartório de notas, com obrigatória presença de advogados, desde que não tenha filhos menores, nem filhos incapazes e que haja acordo entre esses cônjuges. Então, é possível fazer isso de forma administrativa. Outro ponto, gente, extremamente relevante é a regulamentação das visitas. A gente percebe que, às vezes, a pessoa fala, não, as visitas são livres. Que bom que sejam livres, mas seria prudente preservar o mínimo de realização dessas visitas. Sei lá, finais de semanas alternados, mas durante a semana 1, 2 dias, podendo as partes, os cônjuges exercer essas visitas de forma livre. Por quê? Porque se eventualmente tiver algum problema no desempenho dessas visitas, pelo menos aquele período mínimo já está preservado. Eu vou deixar para falar isso de forma mais específica quando a gente for tratar da questão da guarda, tá bom? Bom, logicamente tem que estar presente também o pensionamento que será dirigido a esses filhos, qual o valor da pensão que será paga, né? Eventualmente, se há renúncia dos alimentos entre os cônjuges ou se um cônjuge terá que prestar alimentos ao outro, isso também tem que estar presente lá nessa minuta. E a questão, deixa eu ver por fim, a questão só do pedido de homologação naqueles termos. E aí o juiz, após a emissão do parecer ministerial, irá analisar se é possível ou não aquela homologação, se está sendo resguardado o interesse pelo menos mínimo dos cônjuges e dos filhos envolvidos. Bom, no próximo vídeo a gente vai tratar então, gente, da figura da separação litigiosa.